Olá pessoal, boa tarde. Na aula de hoje nós vamos trabalhar aspectos da contracepção. Nós vamos falar sobre critérios de elegibilidade. O que tem a ver critério de elegibilidade com planejamento reprodutivo? Então, no decorrer da aula nós vamos aí aprender um pouco mais sobre esse assunto. Então, o planejamento reprodutivo ele é também conhecido como planejamento familiar e ele designa um conjunto de ações que visam a regulação da fecundidade, ou seja, pode auxiliar as pessoas a prever, controlar a geração e o nascimento de filhos. E essas estratégias vão contemplar adultos, jovens, adolescentes com vida sexual ativa, né? Ou aqueles que desejam iniciar a vida sexual, que tenham parceiros fixos, estáveis, bem como aqueles que não mantêm, né, uma vida sexual com um parceiro apenas. E também contempla as pessoas que se preparam para iniciar a vida sexual. Vocês já tiveram aí uma aula sobre saúde sexual e reprodutiva, mas eu só queria retomar o conceito, porque para a gente falar de planejamento reprodutivo, a gente tem que ter uma compreensão bacana a respeito do que significa saúde sexual, o que significa saúde reprodutiva. Então, a saúde sexual, ela significa para os indivíduos a vivência livre, agradável, prazerosa e segura por meio de abordagens positivas da sexualidade, respeitando, valorizando a questão do respeito mútuo nas relações sexuais, o respeito, né, ao outro, ao desejo do outro, valorização da identidade, das experiências individuais, das relações interpessoais e da vida independente de orientação sexual e identidade de gênero, tá? Já a saúde reprodutiva, ela implica em que um indivíduo, qualquer pessoa, um homem, uma mulher, independente da identidade de gênero, que ela tenha uma vida sexual segura e satisfatória, tendo autonomia para se reproduzir e liberdade para decidir quando, quantas vezes eu desejo fazê-lo, certo? Deve então ser ofertados aos homens e às mulheres, jovens, adultos, adolescentes, idosos, informação a respeito dos métodos contraceptivos que são disponíveis, oferecer acesso a esses métodos, né? E todo o esclarecimento necessário para que a pessoa use esse método de modo eficiente, de forma segura, que seja permissível e aceitável, tá? Então, aí só relembrando os conceitos de saúde sexual e saúde reprodutiva. Tá, professora, mas o que tem a ver planejamento reprodutivo? Comigo, enfermeiro. Bom, você vai atuar lá na atenção primária. Nós estamos na disciplina de saúde da mulher. Um dos campos de atuação nosso é a atenção primária. E você lá na unidade básica de saúde, você, enfermeiro, vai realizar a consulta de planejamento reprodutivo. Lá nas suas rotinas, um dia da semana ou quantos dias você achar necessário, você vai ter que fazer consulta de planejamento reprodutivo. Você vai atender casais, você vai atender pessoas individualmente, casais héteros, casais homo, independente da forma de relacionamento, você vai lidar com essas situações, né? Lembrando que a gente precisa acolher, tomar muito cuidado com a questão de preconceito, valores pessoais que nós temos, né? Que a gente não pode confundir isso daí. Nós estamos ali para atender a pessoa independente da orientação sexual e das práticas sexuais dessa pessoa. Então, nós vamos receber essa pessoa e nós precisamos saber, ela tá lá porque ela quer se proteger, ela não quer engravidar, o casal não quer ter filhos, o casal quer um método contraceptivo para isso ou quer um método de barreira para prevenção de ISTs. Então, nesse momento, a gente vai atender essa pessoa e a gente vai precisar indicar, orientar. Então, a primeira coisa é acolhimento, né? A segunda coisa é respeitar a decisão da mulher e também a decisão do homem. Né? É importantíssimo incluir o homem nessa consulta, né? Responsabilizar o homem também. A gente vai fazer orientação dos métodos anticoncepcionais, então por isso nós precisamos saber quais são os métodos que são ofertados pelo SUS, mais adiante eu vou falar. Nós vamos orientar como usar, como que para que esse método contraceptivo seja eficaz, eu preciso orientar a forma que deve ser usado, quais são os aspectos, né?
Eu coloquei aqui adolescentes, lactantes, mulheres de modo geral, mas quando eu falo de adolescentes e de lactantes, são grupos que têm uma fragilidade, né? Principalmente adolescente, a menina adolescente, por tá adentrando esse universo da sexualidade, às vezes permeada de dúvidas, né? As mulheres que estão amamentando também, a gente tem aí, lá nós vamos falar sobre os critérios de elegibilidade, então a gente tem métodos contraceptivos para as mulheres que estão amamentando. Nesse momento nós vamos orientar sobre os efeitos colaterais, a gente precisa dizer, né? Pode ser que você use esse método e possa ter algum tipo de desconforto. Falar sempre da dupla proteção, não posso tomar pílula e não usar preservativo, né? Preservativo masculino, feminino, que são métodos que vão proteger de doenças, né, de ISTs. E realizar o acompanhamento, não é simplesmente dizer qual que ela vai usar e não acompanhar, tá? Quando a gente fala de critérios de elegibilidade, é o seguinte, a Organização Mundial da Saúde é quem define os critérios de elegibilidade, ou seja, diz para você qual método contraceptivo determinados grupos podem fazer uso, tá? Então, quando você for prescrever o anticoncepcional, não é aleatoriamente, você vai realizar uma consulta, seguir as etapas da SAI, né, o processo de enfermagem, coletar a história, a anamnese, né, realizar o exame físico, traçar um plano de cuidados com base nos diagnósticos que você elencou, planejar a sua consulta. Então, você coletando a história da mulher, você vai saber se ela tem algum problema de saúde, de repente você pode solicitar exames, né, realizar uma consulta completa. E aí, a partir disso, a gente vai poder eleger o melhor método contraceptivo para essa mulher, tá? Então, quando vocês se depararam com critérios de elegibilidade relacionados a métodos contraceptivos, é a orientação de quem pode tomar qual, quem pode usar o quê, tá? Tratando-se de métodos contraceptivos. Eu mandei todo esse material em formato de PDF para vocês, retirado do manual do Protocolo de Atenção Básica à Saúde das Mulheres de 2016. Mandei separado, vocês vão ter acesso a todo esse material com bastante facilidade. Então aqui eu trouxe um quadro que vai estar nesse material de PDF para vocês, e esse quadrinho é o que me diz as categorias. Eu tenho a categoria de 1 a 4, que me diz se categoria 1, um método contraceptivo que é enquadrado na categoria 1, pode ser usado em qualquer circunstância. 2, permitido em geral. 3, o uso não é recomendado. E categoria 4, não deve ser usado. Então, eles categorizam dessa forma. Vamos aplicar para a gente saber como que funciona isso? Deixei a categoria ali em cima para a gente poder analisar. Aí, quadro 2 são os critérios de elegibilidade. Então, ali, condição atual. Uma mulher com idade menor de 40 anos, ela é categoria 1 para anticoncepcional oral. Então, uma mulher menor de 40 anos, com idade inferior, que não tenha nenhuma comorbidade, ela pode fazer uso de anticoncepcional oral, tá? Ela pode fazer uso de anticoncepcional injetável, tá ali, combinado mensal e o trimestral. Por quê? Porque tudo é categoria 1. Percebam aí o número 1 em cada um dos métodos anticoncepcionais. Para mini pílula também ela é categoria 1, mas lá no DIU de cobre ela é categoria 1, mas ela é A2 para DIU de cobre. Então no final desse quadrinho você vai ter as legendas e o que significa esse A2, tá? E ela é também 1 para métodos de barreira, por exemplo, preservativo masculino, feminino, né, diafragma, tá? Agora olha só uma outra condição. Eu coloquei aqui uma mulher, aqui ó, do lado esquerdo aí, a condição atual, uma mulher com hipertensão arterial sistêmica sem acompanhamento. Então, você atendeu a mulher, descobriu que elas têm hipertensão arterial e você vai ter que prescrever um anticoncepcional para essa mulher, né? Você lá na sua consulta de planejamento reprodutivo, você vai ter que prescrever. Você vai poder prescrever qualquer um? Não. Vamos analisar um caso de uma mulher com hipertensão arterial. Quais são os riscos ao qual essa mulher está exposta? Uma mulher com hipertensão arterial, ela tem um risco muito aumentado de acidente vascular cerebral, AVC, né? E aí, se a gente for pensar, anticoncepcional, ele tem uma relação com o desenvolvimento de trombose. Não há uma teoria formada
que explica completamente como que se formam os trombos dentro do organismo em decorrência do uso de anticoncepcionais. Mas tem estudos que apontam que mulheres em uso de anticoncepcional oral tem um risco maior de desenvolver trombose. Se eu tenho uma mulher com hipertensão, dou anticoncepcional oral para ela, eu aumento mais ainda o risco de trombose e automaticamente o risco de AVC. Então percebam, lá no anticoncepcional oral, para uma mulher que tem uma condição de hipertensão, ele é categoria 3, ou seja, o uso geralmente não é recomendado. Então, geralmente eu não vou prescrever para uma mulher um anticoncepcional oral, não vou prescrever para uma mulher um anticoncepcional injetável combinado, que é o mensal. Por quê? Por conta do componente hormonal que tem dentro desse anticoncepcional. Mas a mini pílula e o trimestral, ok, eu posso usar em geral. Mas olha lá, o DIU de cobre. O DIU de cobre é categoria 1, pode ser usado em qualquer circunstância, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem como que eu vou usar esse critério de elegibilidade. Lá na consulta de vocês não vão sair prescrevendo qualquer contraceptivo para qualquer mulher. Vocês primeiro têm que realizar a consulta, analisar toda a situação de saúde dessa mulher e daí usar esse critério de elegibilidade, tá? Pessoal, eu usei esse material, retirei ele do protocolo de atenção básica à saúde das mulheres. Vocês sabem que eu gosto muito desse material. Eu coloquei para vocês também alguns fluxogramas que vão auxiliar. E por hoje é isso, tá? Se tiver alguma dúvida, surgir alguma outra dúvida, eu tô completamente à disposição para a gente discutir e cada vez mais aprimorar as nossas práticas. Um beijo, fiquem com Deus.